quando tu perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlar. Só então que o Senhor tem poder, quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor dá o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder irá socorrer, quando tudo chegares cá. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. E todo meu ser Ele controla. Dares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Seu Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Como é bom, irmãos. Me perdoe ter entrado um pouco atrasado hoje, que eu estava reiniciando aqui o computador, mas tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Mais um dia estamos aqui na presença do Senhor, o começo de mais uma semana de janeiro de 2021. Se a tua promessa não chegou ainda, confie no Senhor, que Ele vai agir, vai chegar com providência na tua vida. O segredo é não sair da porta, o segredo é confiar no Senhor. E Jesus, Ele vai nos ajudando. Amém? Que tudo seja para a honra e glória do Senhor, irmãos. Vamos trazer um pouco aqui da meditação da palavra de Deus. Vamos falar sobre um homem chamado Gideão. O homem que malhou trigo no lagar. Amém? Vamos falar deste jovem, deste moço, Gideão. Vamos meditar nesta palavra nesta noite, lá em Juízes. Abra sua Bíblia, lá em Juízes capítulo 6 e capítulo 7. Vamos falar por que só foi 300 soldados e não 32.000 para a batalha, já que os medianitas eram imensos, uma grande quantidade. Mas Jesus, Ele escolhe os capacitados. Se capacite para Deus te separar para a obra que Ele tem na tua vida. Amém? Amados irmãos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo dia que Ele tem nos proporcionado, pelo tudo aquilo que Ele nos realizou. Só em nós estarmos vivos já é uma maneira de nós agradecermos a Deus.
É uma maneira de nós agradecermos pela nossa saúde, pela nossa vida, pelos livramentos que Deus nos dá. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque o Senhor, Ele tem algo para falar contigo nesta noite. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Perdoa minhas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Te agradeço pelo ar que eu respiro. Te agradeço pelo teto, pelo lar que o Senhor me deu. Te agradeço por todas as realizações que o Senhor tem feito em minha vida. Senhor, perdoa minhas falhas. Perdoa meus erros. Me guarda. Senhor, abençoa minha família, abençoa meu filho, abençoa meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, Senhor. Todos eles, onde eles estiverem, primos, Senhor, onde eles estiverem, Senhor. Guarde eles debaixo da tua mão poderosa. Abençoa, Senhor, cada lado e cada irmão meu. Abençoa meus cunhados, minhas cunhadas. Abençoa cada lado e cada irmão meu, Senhor. E chega com providência, Senhor, da tua parte, Pai. Ajuda cada um nas suas necessidades, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, abençoa os obreiros da tua casa, Senhor, dirigentes de círculo de oração, aquelas mulheres guerreiras que oram, que buscam, Senhor, pela tua igreja. Deus abençoa pastores, missionários, evangelistas, diáconos, presbíteros, auxiliares, porteiros, todos aqueles que ajudam na tua obra, Senhor. Seja o varredor da igreja, o espanador, abençoa cada um daqueles que faz a tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, os missionários que estão do outro lado do mundo, os missionários que estão aqui no Brasil. Abençoa aquelas igrejas, Senhor, que têm desenvolvido uma maneira social de trabalhar, porque a igreja tem essa função de trabalhar no social. Abençoa essas igrejas que têm trabalhado com essa finalidade, abençoando aqueles que necessitam, matando a fome daqueles que têm fome, Senhor. Abençoa essas igrejas, abençoa os recursos de cada igreja neste sentido, Pai. Providencia, Pai, milagre para a vida daqueles que estão necessitados, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão desempregados, Senhor, todos aqueles que precisam de um milagre da tua parte, Senhor. Que eles devem confiar em ti, Senhor, como Gideão confiou no Senhor, e o Senhor ajudar a livrar Israel dos medianitas. Nós devemos confiar no Senhor, ter fé em ti, Senhor, e suportarmos as aflições dessa vida. Derrama tuas bênçãos, Senhor, vai nos hospitais curando, transformando aquelas vidas, Senhor, nos liberta dessa pandemia, Pai, ajuda o nosso país, nossos governantes, abençoa nosso presidente, nossas autoridades, dê vitória a teu filho, dê discernimento a ele na maneira de decidir, Senhor, porque toda a autoridade é constituída por ti, Pai, e nós devemos orar por cada autoridade constituída por ti, seja qual for a fé que eles tenham, Senhor, mas nós devemos orar, porque é o mandamento da tua palavra. Abençoa prefeitos, governadores, Senhor, abençoa cada estado brasileiro, abençoa Israel, Senhor, abençoa o teu povo lá no Egito, Senhor, abençoa as nações, a Ásia, Senhor, abençoa a América do Norte, a América Central, a Europa, Senhor, abençoa todos os continentes, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, as nações que estão e vão ouvir a tua palavra nesta noite. Que nós possamos nos despertar, Senhor, para a tua chegada, Senhor. Que tudo seja, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Fala com tua igreja, fala com teu povo, fala com tua nação, Senhor. Ó, Senhor, desperta o teu povo que está, Senhor, despercebido, Pai. Ó, Pai Celestial, nos ajuda a trazer esta palavra. Me usa, Senhor, como canal de bênção, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Me abençoa, Pai. Me ajuda, Senhor, a transmitir esta palavra, Senhor, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Eu sou muito pequeno, eu sou o menor dos menores do teu reino, Pai. Mas tem misericórdia de mim, me ajuda. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Como é bom, irmãos, nós estarmos na presença do Senhor. Como é bom
em fervente oração. Vocês escutaram esse hino, é maravilhoso. É maravilhoso. Vamos meditar no texto da palavra de Deus que Deus colocou no meu coração nesta manhã. E eu estudei. Se algo aqui não sair de acordo com alguns pastores, obreiros que forem escutar esta palavra, me perdoe, irmãos, porque eu sou o menor da casa de Jacó. Amém? Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus nos ajude. Como diz Gideão, ele diz aqui, eu sou o menor da casa do meu pai. E eu digo assim, eu sou o menor da casa do meu pai também, que está no céu. Amém? Vamos orar, vamos meditar na palavra de Deus, amados irmãos. Gideão, ele foi o quinto juiz, Gideão foi o quinto juiz que lutou contra os medianitas. Gideão foi o quinto juiz de Israel. Vamos meditar nesse texto. Capítulo 6 em diante. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. Durante 7 anos, os medianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, plantavam, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Toda vez que eles plantavam, que eles semeavam na terra para colher o seu alimento, os medianitas, os amalequitas vinham como gafanhotos e devorava tudo que eles tinham. Então, amados irmãos, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento. Eles não deixavam em Israel sustento. Alguns não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar. Nem a eles tinham, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para o destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos parar aqui no versículo 6 de Juízes 6, irmãos. Você percebe que toda vez que nós trazemos algo da parte de Deus, do tempo da lei, do tempo de Moisés, do tempo dos profetas, sempre Israel está passando por uma prova. Sabe por quê, irmãos? Porque eles eram desobedientes. Eles não guardavam a sua lei, não guardavam a palavra de Deus, não obedeciam aquilo que Deus determinava em suas vidas. Pode perceber, irmãos, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles começavam a apostatar da fé, eles se afastavam de Jesus e começavam a adorar outros deuses. Quando nós estamos fracos na fé, nós temos essa tendência de apostatar, de deixar Deus de lado e buscar uma outra crença. Israel estava passando por essa dificuldade. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. Durante 7 anos, os medianitas prevaleceram contra Israel. Irmãos, só prevalece contra nossas vidas quando a gente está distante de Deus. O inimigo só prevalece na tua vida até você voltar para Jesus. Se você entender esta palavra que eu estou falando nesta noite, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Quando a gente se afasta de Jesus, vem as consequências.
Assim Israel passava por estas provas sempre de anos em anos. Quando eles se lembravam de Deus, eles buscavam, e Deus, pela sua grande e pura misericórdia, eles os atendia, porque Deus é amor, Deus ele ama, Deus ele quer bem às pessoas, Deus ele ama o próximo, Deus quer o bem de todos nós. Mas Israel sempre se afastava de Deus, e quando ele se afastava de Deus, ele passava um processo difícil, como ele estava passando aqui. Os medianitas, quando eles semeavam a terra para colher, os medianitas vinham em grandes números, que não se podia nem contar, que a quantidade era imensa, e devorava tudo, os animais, tudo que eles tinham, e deixavam ele numa situação debilitadas. Aqui nós podemos ver, irmãos, Israel ficou muito debilitado. Aqui nós podemos ver debilitado tanto no sentido espiritual como no sentido material. Israel ficou numa situação difícil, mas Jesus ele é socorro nas nossas vidas. Quando nós estamos passando por alguma prova, algumas necessidades na nossa vida, nós temos o costume de dobrar nossos joelhos e orar. E Deus, pela sua grande e pura misericórdia, muitas vezes nos atende. Mas nós precisamos entender que nossa vitória está em guardarmos a palavra do Senhor e seguirmos a direção dele, aquilo que ele nos ordenou. Israel, de tempos em tempos, se afastava deste caminho e pagava um preço muito grande, amados irmãos. Vamos continuar do versículo 7 em diante de Juízes capítulo 6. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, porque eles trabalhavam como escravo lá no Egito. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. O grande problema da nossa vida, vamos trazer esse texto para cá. O grande lutas que nós passamos na nossa vida é por causa da nossa desobediência, da nossa fraqueza na fé, da nossa falta de maturidade diante de Deus. E o povo de Israel, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Eu quero te dizer nesta noite, comece a dar ouvidos à voz de Deus, porque Deus tem algo para realizar na tua vida, mas Ele está precisando de ti, que você entre na presença dEle, não se afaste dEle nos momentos difíceis. Israel, quando estava na bonança, Israel se esquecia de Deus. Você pode ver, quando nós passamos por Gedeão, nós vamos entrar no capítulo 9, nós vamos depois meditar nesse texto aqui. Abimeleque se declara rei. Nós vamos meditar depois nesse texto, mas vamos continuar com Gideão. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Assim o profeta disse ao povo de Israel. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Amados irmãos, ele estava malhando trigo no lagar, quer dizer, para os medianitas, ele estava malhando, ele estava no lagar. O que nós fazemos é uvas. Nós no lagar, o que se faz é produzir o vinho, a uva, machucando as uvas com os pés.
Mas eu creio que os medianitas pensavam que ali estavam as uvas, ele estava malhando as uvas, ele estava... Vamos ver aqui o contexto que diz: o condicionamento divino de Gideão, relutante, e o foco das promessas, três narrativas. Em primeiro lugar, o anjo do Senhor lhe apareceu. O anjo do Senhor malhando o trigo no lagar, as uvas eram pisadas normalmente no lagar. As uvas eram normalmente pisadas no lagar, mas ele estava malhando o trigo no lagar. Irmãos, aqui o texto diz que o pôr a salvo dos medianitas. Então quer dizer que para os medianitas ele estava pisando as uvas no lagar e não malhando o trigo. Deus deu essa estratégia a Gideão, e Deus nos dá muitas estratégias para vencer as dificuldades da vida. E esse momento era dificuldade para o povo de Israel, para Gideão, para a sua família. Então ele achou uma maneira de malhar trigo no lagar, e assim os medianitas não perceberem. Amados irmãos, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Chamou Gideão de valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que o nosso pai nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Assim Gideão estava dizendo para o anjo, mas não era bem assim. O povo tinha se afastado de Deus, estava pagando um preço pelo seu pecado, estava pagando o preço pelos seus erros. Quando a gente erra, se afasta de Deus, a gente paga o preço. Quando a gente se distancia do Senhor, a gente tem uma tendência de sofrer as penalidades. Assim é na vida, naquele tempo em Israel, e assim é na nossa vida cotidiana de hoje. Quando a gente comete algum erro diante do Senhor e pratica alguma iniquidade que Deus não se agrada, nós vamos pagar aquele preço. Assim o povo de Israel pagava aquele preço. Então Gideão disse: ah, Senhor Deus está conosco, porque nos aconteceu tudo isto? Porque eles se afastaram de Deus. E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Vamos ver aqui em Salmo 44, versículo 1, que diz: ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Mas eles ouviram a história dos seus pais, que passaram pelo deserto, sofreram as penalidades do pecado. E porque eles não continuaram no mesma caminhada que seus pais, chegaram até ali, a Canaã. E no versículo 49, diz assim: porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. 44, versículo 9, diz assim: e agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expulsaste à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Irmãos, quando a gente se afasta de Deus, a gente paga o preço e as consequências. O segredo, eu sempre gosto de dizer essa palavra: o segredo da nossa vitória está na obediência ao Senhor, no caminho dele. Obedecer, não sair da porta, ficar sempre na porta aguardando a nossa vitória. E sempre confiar no Senhor, não desista de confiar no Senhor. O povo de Israel se afastou de Deus e pagou um preço altíssimo. Eles ficaram muito debilitados com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel chamaram o Senhor, clamaram ao Senhor. No versículo 14 diante, então o Senhor se virou para Gideão e disse: mãos dos medianitas, não é verdade que eu estou enviando você?
Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem, vá nessa força que você tem, e livre Israel das mãos dos medianitas. Vá nessa tua força que você tem. Comece a confiar no Senhor, a dedicar sua vida a Jesus, a confiar nas promessas que ele te prometeu. E o Senhor, o anjo do Senhor diz assim: então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Como é que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Ele queria dizer que era o mais novo. Ele queria dizer que era o mais novo, e essa responsabilidade cairia para o mais velho. Ou ele estava se humilhando diante de Deus. Mas eu acredito quando ele diz que era o menor da casa de meu pai, ele quer dizer que era o mais novo. E essa responsabilidade cairia sobre o mais velho. Mas Jesus é quem escolhe. Jesus, não, às vezes, escolhe uma criança para dar recado à nossa vida, né? Jesus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, como ele quer. Então, Jesus escolheu Gideão. Nosso Deus escolheu Gideão. Mas o Senhor diz: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fossem um só homem. Você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Jesus estava dizendo que estava com Gideão. Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dê-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Gideão pediu um sinal. Isso é importante, a gente pedir um sinal. Muitas vezes a gente recebe algo, alguma profecia da parte do Senhor, e muitas vezes nós queremos tirar essa prova se foi Deus que falou mesmo. Muitas vezes nós queremos que outro profeta fale e confirme aquilo que ele está falando, porque as grandezas de Deus só Deus entende. E muitas vezes nós temos esse direito de pedir a Deus um confirmamento daquilo que ele falou. E quando Deus confirma, irmãos, quando um profeta fala e outro fala e outro fala, porque o Espírito é todos iguais, o Espírito é do Senhor, o Espírito testifica. Mas quando não é de Deus, irmãos, primeiro, não acontece, segundo, é mentiroso o profeta, e só a misericórdia de Deus. Mas quando Deus fala, ele cumpre. Assim como ele falou com Gideão, ele cumpriu. Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas, como se fosse um só homem. Jesus é fiel. Jesus derrotará os nossos inimigos, irmãos. Jesus, ele se utiliza muito da nossa vida. Quando a gente busca o nosso Senhor, nossos inimigos perecerão. Quando a gente está na presença de Deus, buscando Ele, andando com fidelidade com Ele, confiando na Sua palavra, confiando no seu amor para com nossa vida. Jesus, ele se agrada. Israel pagava um preço por ter se afastado de Deus. Se você quer uma vitória na sua vida, se você quer realizar um sonho na sua vida, algo que Deus te prometeu, não se afaste dele. Não se deixa Jesus por nada, porque ele te ama e tem amor pela tua vida. Amados irmãos, o anjo do Senhor, malhando trigo no lagar, as uvas eram pisadas normalmente como no lagar, uma cova quadrada ou circular, esculpida na rocha. Assim era o lagar. Lá em Isaías 16:10, Jeremias 48:33, que nós não vamos ler. Enquanto o trigo era geralmente debulhado em eiras abertas, onde o vento podia levar a palha no processo de seleção. Amados irmãos, eu sou o menor. Moisés e Jeremias tiveram objeções semelhantes quando Deus os chamou.
quando Gideão disse: eu sou o menor da casa do meu pai. Jeremias disse: eu não sei falar, né? E vamos ler aqui em Êxodo 3:11. Êxodo 3:11. É bom a gente ver o contexto também, para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. 3, versículo 11 diz assim: então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Então quer dizer que Moisés também se colocou como pequeno, como uma pessoa incapaz de realizar aquela tão grande obra. Mas Deus é quem capacita você, Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos deixa preparado para realizar a boa obra dele. Não tenha medo se você diz assim: eu tenho vontade de pregar, mas eu não sei falar, eu não sei explicar, eu não sei. Jesus, ele te ajuda, irmãos, porque quem capacita é Jesus. Quem se acha grande, Jesus coloca como pequeno, e quem é pequeno, Jesus coloca grande. Irmãos, confie no Senhor e deixe Deus trabalhar na sua vida. Amados irmãos, no versículo 18, peço que não te afaste daqui, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Se lembre que nós falamos, de fato, se de fato encontrarei favor aos teus olhos, dê-me um sinal. De que és tu, Senhor, que estás falando comigo? Gideão pediu este sinal. É bom a gente pedir esse sinal a Deus. Muitas vezes a gente sente algo de Deus e a gente quer uma confirmação de Deus. A gente pede para alguém falar, Deus usar alguém para falar conosco. Já aconteceu isso comigo, irmãos. Já aconteceu várias vezes isso comigo. E Jesus falar naquele mesmo momento aquilo que eu estava pensando Jesus falar. Então, peço que não te afaste daqui, até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. O Senhor disse a Gideão. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho. Carvalho era uma tipo uma árvore muito grande, muito bonita, né? Eu acredito que seja muito bonita, né? Carvalho, né? Só o nome já diz que é bonito, né? E o fermento saiu e trazia na mão e tocou. Foi o que Gedeão fez. Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. O Senhor disse para Gideão. Foi o que o Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou-lhe a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo na rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz, até o dia de hoje. Esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai. Olha o que Jesus mandou Gideão fazer. Leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, que ele tinha 2 touros, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai. Irmãos, o pai de Gideão era o adorador de Baal. Olha o que Jesus diz aqui: leve o touro que pertence a seu pai, a saber que é o segundo touro de 7 anos. Ele disse que tinha que ser o segundo touro, que tinha 7 anos de vida. E derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte
o poste da deusa Azerá, que está junto do altar. No alto deste lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa. Deus mandou ele usar o mesmo poste que era para a deusa, de adoração à deusa. Deus mandou ele usar. Estou sentindo a presença de Deus aqui, amados irmãos. E Deus mandou ele usar no sacrifício para ele. E ele disse assim, como lenha, para você ver que aquilo ali não serve de nada. Esses deuses que o homem cria aí com imagem de escultura, isso não vale nada, irmãos. O segundo touro, e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos, e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia. Está vendo como o povo estava distante de Deus? Gideão estava fazendo a obra do Senhor, mas teve que fazer à noite, porque o povo poderia se levantar contra ele. Vamos perceber aqui, irmãos. Mas de noite, de madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado. E o poste da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. Gideão fez tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. E dizia uns aos outros, os israelitas, quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram, quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, traga o seu filho para fora para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal. Irmãos, como era que o povo estava distante de Deus? O povo clamaram ao Senhor por providência e ao mesmo tempo estavam brigando com Gideão pelo poste, pelas coisas dos deuses. Amados irmãos, como é difícil o ser humano, como é difícil. Traga o seu filho para fora para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Joás, o pai de Gideão, disse assim, o Deus, a deusa Azeré e o Deus de Baal forem Deus, que eles possam se defender a si próprio. Defenda a si mesmo, afinal derrubaram seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Mudaram o nome de Gideão para Jerubbaal, porque ele tinha derrubado o altar dos deuses, irmão. Todos os medianitas, amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram o Jordão, e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, da família de Abiezer, a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocados a segui-lo. Gideão mandou chamar todos aqueles que podiam lutar e guerrear a favor dele, da obra, da presença para Israel, lutar a favor de Israel. Enviou ainda mensagem a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus
dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. A eira era algo que ficava acima da sua casa, tipo a esquina do telhado, entendeu? Então, se realmente isso aqui foi uma prova que Gideão pediu aqui, Gideão disse assim: se de fato encontrarei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando. Então, ele aqui pediu: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Ou seja, ele ia botar um pouco de lã, de algodão, vamos ficar mais claro aqui, de algodão, na eira da casa. E o orvalho da noite não poderia molhar a terra, e só a lã. Como ele diz, se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irá livrar Israel das mãos dos medianitas. Amados irmãos, irá livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Quer dizer, a lã estava molhada, ensopada, mas não estava molhado o chão. Jesus realizou aquilo que Gideão pedia, um sinal que Deus estava com ele. Muitas vezes nós precisamos buscar a Deus e pedir um sinal para que nós possamos realizar algo, e precisamos que Deus confirme. Não faça nada que Deus não esteja no controle da sua vida. Confie no Senhor, que Deus vai realizar tudo aquilo que você pedir a Ele. Com fé. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez. Nós estamos no versículo 39 de capítulo 6 de Gideão, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, Jesus, meu Deus, meu Senhor. Se eu falar somente mais esta vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã. Ele pediu mais uma prova ao Senhor com a lã. E desta vez ele mudou. Que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. Deus mandou uma tempestade, foi muita chuva. E, amados irmãos, a terra estava encharcada, a lã, tudo. Mas ele diz assim: peço que me deixe fazer uma prova com a lã, e que ela, desta vez, a lã esteja seca. E desta vez, irmão, Jesus mandou tanta chuva e a lã estava seca. Deus confirmou mais uma vez que estava com Gideão nesta guerra, nesta batalha. Deus não vai te deixar sozinho no teu sofrimento. Deus não vai te deixar sozinho na tua caminhada. Deus não vai te deixar sozinho nos vales, nas provas, nas situações difíceis. Deus está contigo, como estava com Gideão. Deus se usou de Gideão para livrar o povo dos medianitas. Irmãos, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Irmãos, quando Deus promete, Ele cumpre. Comece a confiar no Senhor. Comece a acreditar que Deus é na sua vida. Amados irmãos, aqui no contexto, até o dia de hoje, esta expressão é comum nos livros de Josué, lá em capítulo 6, versículo 24. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. Outros termos para a atividade do Espírito em Juízes incluem: veio sobre, se apossou. Jesus, o Espírito do Senhor se apossou de Gideão. Agora vamos para entrar no capítulo 7, que é o mais importante, irmãos. Nós contamos uma história aqui.
Eu gosto de ler a história, porque assim Jesus vai falando, Jesus vai se utilizando da maneira. Tem uns pregadores que já sabem decorado, né, irmãos? Mas eu sou o menor da casa do meu pai. Amém? Então, Jerubaal, como era chamado Gideão, quando isto é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas ficava ao norte deles no vale. Por exemplo, eles estavam do lado e os medianitas do outro, do vale. Ao norte deles no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para que eu entregue com você para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Tinha muitos soldados. Israel poderia se gloriar contra mim, diz o Senhor, dizendo: a minha própria mão me livrou. E Jesus não dá a glória dele a ninguém, irmãos. Jesus não dá a glória dele a ninguém. Se você estiver numa guerra e numa luta que você acha impossível de vencer, Jesus vai te dar a vitória. Você perceba aqui no texto, é demais o povo que está com você para eu entregar os medianitas na sua mão. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado ou com medo, os covardes e os medrosos, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Irmãos, Jesus não tem negócio com covardes e medrosos. Jesus tem negócio com corajosos. Você lembra que em Josué, Jesus diz a Josué aqui o seguinte: seja forte e corajoso, né? Jesus, ele não tem negócio com pessoas que não têm, que seja medroso e covarde. Os medrosos e os covardes voltem. Sabe quantos soldados tinha ali? Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Irmãos, quantos soldados medrosos, covardes, voltaram? Deus não está no meio dos covardes. Deus está no meio dos valentes. Se você estiver com a luta, com a prova, com o problema, seja corajoso, seja forte. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Não se afaste da presença de Deus, porque Deus não se agrada de covardes e de medrosos. Voltaram 22.000 soldados, porque Deus não dá a glória dele a ninguém. Deus poderia vencer essa guerra sozinho, só com um anjo da morte, como ele enviou lá para o Egito e matou os primogênitos. Jesus poderia vencer essa guerra sozinho, mas Jesus se utilizou de Gideão, e Jesus quer se utilizar da minha vida e da tua vida para fazer a obra dele. Seja corajoso, seja forte, não desista. Se você se acha em condições muito pequenas, peça a Deus discernimento, busque a ele, lê a palavra dele, que ele vai te fortalecer na fé. Gideão estava com Cristo, com Jesus, com o Senhor. E Jesus diz assim: tem muito soldado, tem muita gente, Gideão. Os covardes e os medrosos voltaram 22.000. Então ficaram 10.000, que era 32.000, né, irmãos? Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, Gideão. Ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, este não irá.
Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor disse: todos os que lamberem a água com a língua, como fez o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Ou seja, aqueles que levaram a água até a boca, ou seja, com a mão ele bebia água e com a outra estava com a espada preparado para guerrear. E aqueles que levavam a boca até a água para lamber, esses não estavam preparados para guerrear a favor do Senhor. O número do que eles lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e os entregareis os medianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Ou seja, aqueles outros 9.700 irmãos estavam despreparados. Eram aqueles afobados, eram aqueles que não estavam direcionados, iam atrapalhar a obra do Senhor. Muitas vezes nós vamos fazer a obra, nós devemos fazer a obra com seriedade. E devemos ter cuidado, não até ser afobado, não. Então esses 9.700 soldados, eles não estavam preparados. Então, irmãos, só ficaram 300 soldados com Gideão. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos medianitas estava abaixo dele no vale. Naquela mesma noite, o Senhor disse: levante-se e ataque o arraial, porque eu o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, porque Gideão era um pouco medroso, era um pouco que gostava de pedir confirmação a Deus daquilo. Ele era um homem resguardado, ele gostava de ir com certeza. Mas se o Senhor estava dizendo vá, é porque Deus estava determinando, né? Então ele diz assim: se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura, e ouça o que eles dizem até você ganhar coragem e atacar o arraial. Então Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Eram muitos soldados. Se a gente for ler a história, imagina-se que era mais de 400 mil soldados, irmãos. E Gideão só estava com ele mais 300, irmãos. Olhe, quando Deus quer te dar a vitória, ele não precisa de números, de quantidades. Deus, quando ele quer nos abençoar, ele faz no de repente. É no de repente que a vitória da nossa vida chega. É no de repente que Deus vai chegar na tua vida. Amados irmãos, Gideão desceu à vanguarda do arraial com o seu ajudante Pura. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale. Era uma multidão inumerável, como areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que um certo homem estava contando um sonho. Ao seu amigo ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos medianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isto não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os medianitas e todo este arraial. Então Deus fez com que Gideão escutasse esse sonho deste homem. E Gideão se fortaleceu. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse:
Levante-se, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas nossas mãos, nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias de 100 homens, e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele, e disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial, e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca de guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as três companhias tocaram, seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e outra por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos medianitas começou a correr. Eles ficaram apavorados. Já imaginou, irmão, uma nuvem de gafanhoto correndo assim, irmãos? Era muito soldado. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Quer dizer, eles começaram a se atacar entre si, porque eles ficaram atordoados com aquela trombeta. Todo o exército dos medianitas começou a correr, gritar e a fugir. Ao soar dos 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial que fugia na direção de Zererá, até Betseba, até Betsita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabaté. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azé e todo Manassés, e de todo Manassés foram convocados a perseguir os medianitas. Gideão enviou mensageiros de todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os medianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Betserba. Irmãos, eu só sei que Gideão venceu a guerra. Gideão Deus se utilizou de Gideão para guerrear. Esses 300 homens que Gideão ficou eram os separados por Deus, porque eles eram corajosos, eles eram ferozes. Amados irmãos, se lembrem que os 22.000 eram covardes e medrosos. Os 9.700 que voltaram novamente eram que estavam despreparados para a guerra, porque eles não vigiavam na hora de beber a sua água, eles estavam desatentos. E Deus não trabalha com pessoas desatentas. Então Deus separou 300 homens para dar a vitória a Gideão. Israel venceu a guerra. Os medianitas foram mortos, seus reis foram mortos. Amados irmãos, Deus, quando quer nos dar a vitória, ele se utiliza de alguém para nos abençoar. E Deus se utilizou de Gideão para abençoar Israel, abençoar o seu povo. Deus viu ele malhando trigo no largar, que no largar se pisa as uvas. Então, Jesus viu que ele usou de estratégia. Quer dizer que ele teve uma estratégia naquele momento de dificuldade e vencia as dificuldades. Quantos muitos estavam debilitados. Deus deu uma estratégia a Gideão. Deus chamou Gideão, ele disse que era o menor da casa do seu pai. Mas Gideão, Deus, quando ele quer se utilizar das nossas vidas, quando ele quer se utilizar da minha vida e da tua vida, ele faz aquilo que ele quer. Gideão foi abençoado. Deus deu vitória a Gideão e seus 300 soldados, mas a glória foi toda do Senhor.
Se não fosse o Senhor para guerrear ao lado de Gideão, os israelitas, o povo de Deus, não tinha vencido aquela luta. Amados irmãos, a nossa luta que nós temos na nossa vida diária, devemos confiar no Senhor, porque do Senhor vem a nossa força. O Senhor é a nossa força. Que Deus te abençoe nessa noite. Faça como Gideão, seja um homem corajoso. Se você tem dúvida, como Gideão tinha dúvida se era o Senhor mesmo, peça uma confirmação a Deus quando alguém falar de Jesus para ti. Seja sábio, não escutem todas as palavras que alguém fala para vocês. Comece a conversar com Deus mais, comece a buscar Ele, não faça como Israel, sempre passando por provas, por dificuldades, quando se afastava de Deus. Assim é a nossa vida, irmãos, nos dias de hoje. Que nós possamos meditar nesta palavra e ser como Gideão, guerreiro, confiar no Senhor, andar em conformidade com a palavra de Deus. Gideão, ele confiou no Senhor, ele se achava incapaz de realizar aquela grande obra, mas Deus o capacitou. Quem capacita a nossa vida é Jesus. Eu mesmo eu não entendo nada, eu não sou nada, mas se Jesus abrir a porta da palavra e me ensinar, eu posso falar um pouco de Jesus para os irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus chegue com providência e com milagre na sua vida. Seja um guerreiro, lute, busque, não desista, não se afaste de Jesus, que Ele vai chegar com teu milagre na sua vida. Que Deus te abençoe. Pai, estamos aqui na tua presença para te agradecer por a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua leitura, por tudo aquilo que tu falaste nesta noite, Senhor. Que seja para a edificação da tua igreja, do teu povo, da tua nação. A todos os ouvintes desta palavra, Deus, abençoe cada um, Senhor. Abençoe aqueles que têm me pedido oração, Deus. Chegue com milagre nas suas vidas. Abençoe a irmã Sandra, a Alana. Abençoa, Jesus, pastor João Batista. Abençoa, Pai, todos aqueles que me pedem oração, Senhor. Deus, abençoe seus filhos, as suas necessidades. Chegue com providência. Cuida da nossa nação, cuida do nosso Brasil. Cuida de todos nós. Assim eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com Deus nós podemos tudo, sem Deus nós não podemos nada, irmão. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Fiquem com Deus, boa noite. E se Deus não voltar, e se Ele me der uma palavra, amanhã eu trarei para os irmãos aqui. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Se você sentir de Deus, compartilhe. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. E se inscreva no nosso canal no YouTube, no Facebook, nas nossas páginas. E no Instagram, nos siga, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Irmãos, estamos aqui fazendo a obra do Senhor, falando do amor de Deus, da grandeza dEle, que tudo nós podemos quando Jesus está conosco, e nada podemos quando estamos distante de Deus. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe, irmãos, que Deus te proteja. Boa noite, fique com Deus, fique na paz. Me perdoe por atraso de 18 minutos, porque eu estava reiniciando o computador.